Bem-vindo, bem-vinde, bem-vinda. Esta é mais uma oportunidade, aqui professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, de estarmos mais uma vez no Educar em Ação, na ciência que salva o mundo, que salva a vida e salva o universo, observar as relações que nós podemos produzir num pensamento, numa relação dialógica, sempre naquele pesquisador que procura estudo, que procura abordagem, que procura reflexão diante do segundo bimestre, filosofia, para o nosso currículo paulista, agora materiais digitais. Então, precisamente, eu vou aqui, nos comentarismos que nos é proposto, tratar brilhantemente, com a participação de todos nós que estamos aqui, a expansão, né? O currículo é sempre expansivo e limitado, na medida em que nós possamos, com material digital, que agora o temos, fazer com que sejamos um start, um início, um começo, a problematização das nossas aulas. E assim, se propondo para fazer esse primeiro momento, né? Olhar para a filosofia, olhar para o nosso currículo paulista, olhar para o currículo em ação e, sobretudo agora, como eu já disse, materiais digitais. E olhando então, precisamente, material digital, nós vamos ter uma facilidade, nós vamos ter uma oportunidade de tratamento das aulas em relação a conteúdo, em relação à nossa prática, mas também uma orientação, mas também um ponto de apoio, um ponto de reflexão para nós fazer tudo aquilo que conseguimos fazer e muito mais do que já estamos fazendo e continuamente assim, porque assim escolhemos a arte do pensamento, o ofício do pensamento, que é o filósofo, praticar no Educar em Ação. Então sabemos que o material digital ele tem uma formulação que passa pela apresentação do seu conteúdo, logo em seguida por uma condição de se ofertar os objetivos, depois ele traz uma maneira pelo qual a abordagem se inicia, para começar, logo em seguida a linkagem com o foco, que é o principal momento para a gente poder dizer onde estamos, como estamos e dizer que o currículo sempre ele é espiralado, ele é processual e por isso que nós ofertamos a nós e aos nossos alunos essa interlocução, essa mediação de saberes. Olhar para que em algum momento também ocorra a nossa praxis, né? Ou seja, é preciso ter a oportunidade de observar tudo aquilo que está ao nosso derredor, tudo aquilo que está no nosso contexto, tudo aquilo que está no contemporâneo, pertence a um locus do conhecimento humano, pertence a uma formulação pelo qual a humanidade se promoveu e se promove. Então, desse momento que eu quero aqui, com todos nós, professores e professores, estamos aqui nessa maneira pelo qual a gente vai tatear o material digital, é olhar também para aquele modo especial, onde nós trazemos a reflexão na acepção da palavra, né? Flexionar o conhecimento para que ele possa ser redescoberto, para que ele possa percorrer um caminho e voltar a si mesmo, direcionar para que também nós tenhamos parte do conhecimento, parte da aula, para poder se atentar no que aprendemos hoje, né? Aquela síntese filosófica que nós fazemos está para poder nos provocar a fazer do pensamento, a fazer da arte do pensar, a formulação ideal para nos provocar e nos alicerçar em relação às nossas aulas. O material digital, como todos sabemos, traz uma referência e aqui eu me coloco como um companheiro de jornada para poder nos permitir esse primeiro olhar para o material digital, segundo bimestre, nós já estamos na semana que se inicia e vai se findar a 26 de maio, né, 2023, e olhar que esse material digital ele vai trazer para nós, primeira série, né, segundo bimestre, ele vai trazer, né, de 1 a 10 as aulas que já estão disponibilizadas do material digital, que nós vamos encontrar lá no repositório, no centro de mídias. Nós vamos ali observar que a confecção dos PowerPoints, e os PowerPoints nos convidam aos temas que se classificam, né? Civilização e tecnologia, civilização
e ciência e tecnologia, ética e liberdade. Depois continua a mesma transição, olhando civilização e ciência, né, e tecnologia, cultura e religião, desenvolvimento científico, natureza e arte. Né? Esses são os primeiros 5 passos que nós temos nas aulas que são classificadas. Na sequência, amplia, né, quando nós levamos os significados da estética, né, depois os conceitos de política, civilização e barbárie, e vamos já desaguando para permitir que o bimestre seja aproximado do que nós temos dos nossos objetivos, olhar para o esclarecimento e o obscurantismo em relação ao poder, olhar para a política, para a polis. E aí sim, com a democracia antiga, olhar para onde existe a polis, para onde se está precisamente exercitada a polis, né, o politique. Então, olhar para essa facilidade desses temas e desses conteúdos, né, olhar para aquela condição que eu já venho aqui tratando, de que a aula tem aquilo que brilhantemente Silvio Galo, que é o nosso professor doutor na Unicamp, o nosso alicerce, que nos abrilhanta sempre com uma grandiosa oportunidade de aprender infinitamente, né, ele vai precisar e fazer uma citação que está em Stéphane Doualier, né, Paris 8, que é o poder do começo. Né? O poder do começo dessa forma do despertar, dessa forma do apresentar, mas também da forma de se promover. Por isso que aqui, quando trato desses conteúdos, quando trato dessas facilidades, eu quero sim, né, utilizar desse momento de reflexão para permanecer e continuar com o nosso conhecimento, sabendo que é preciso de que nos primeiros passos, na apresentação do que é a ciência, na apresentação do que é a atividade humana, na apresentação dos conceitos que vamos hoje depois fazer a linkagem nas referências, o que é comunicação, que está no científico, e o que é narrativa, que é um pensamento do que está acerca do que pode ser e pode não ser, né, em relação ao senso comum. Mas olhar também para a questão da ciência e o desenvolver e promover nessas aulas que já estão no corrente dos temas que nos foram lançados, promover os alicerces que devemos observar em relação de que todo esse desenvolvimento, toda essa promoção da inteligência humana para a facilidade, que está no tecnológico, promoveu uma relação dos modos de ser, estar e permanecer, do modo de viver, daquilo que nós temos como cultura. E daquilo também que se relaciona com a espiritualidade, né? A questão do religioso. E aí, olhar para essas interlocuções com a maneira que se olha socrática, né? Da beleza do pensamento, né? Sei que nada sei, ele batia um bolão em Atenas, o Sócrates, e ele vai também nos abrilhantar, dizer que esse sei que nada sei é uma forma pelo qual dizer, olha, podemos continuar pensando. Não é para colocar termo ao pensamento, mas sim uma forma de dizer, olha, tudo que muito bem o que nós estamos falando, tudo que muito bem o que estamos debatendo, mas no contínuo dos nossos pensamentos vamos nos encontrar para poder se promover diante daquilo que é pensado. Se existe uma cultura de colocar termo e fechar rapidamente aquilo que se pensa, aqui nesse momento nós colocamos sempre a expansão a nosso serviço, né? A expansão também do eu já sei, para o eu não sei continuamente, que são os desafios, da educação da escola aprendente, a escola freiriana, né? A escola de que todos que estão portão adentro nos limites na escola aprendem e aprendem muito bem. Então, olhar para esse desenvolvimento científico que já se promoveu nas engenharias aí das nossas aulas e observar depois a questão da arte, né? Observar que a arte é a expressão daquilo que torna o humano, daquilo que espelha o humano e olhar para essa condição dessa atitude. Olhar para identificar esses processos e para nos convidar a olhar para essa cultura humana espelhada no belo, depois que é o estético, né? Espelhar a existência do homem e
a sua reflexão, a sua maneira pelo qual há um amplo sentido de entender daquilo que se classifica como belo, daquilo que se classifica como ideal, e poder analisar como isso influencia as nossas vidas, porque as nossas vidas não estão no ideal, estão no real. E aí, se utilizar, em algum momento, ofertar, sim, o saber aristotélico, né? Ou seja, aquilo que nos faz virtuoso, aquilo que nos coloca na potência do correto. E na potência do correto, na procura daquela percepção que nos facilita uma interlocução na sociedade, é se promover de acordo com o ético. É se promover na virtuosidade dos processos, sabendo que não devo me preocupar com o outro, mas também daquilo que o outro pode se preocupar comigo, para que também eu possa me encontrar no ético no outro, né? Um caráter dialógico desse processo e, quiçá, da alteridade também. Olhar para essa condição desses conhecimentos e saber que nós temos aqui a principal tarefa de que, ao apresentar que se pensa diferente, que se pensa adequadamente, não, mas que se há um pensamento, né? Como eu atrás falava, né? Promovi aqui um lufo de raciocínio, olhar também para a condição que pode nos espelhar quando que pensamos a respeito do eu, pensando a respeito do nós, e pensamos a respeito do tudo. E aí sim, apresentar a política como a arte desse bem viver, a arte depois no exercício do bem viver, no bem fazer, para que todos nós possamos estar e permanecer e conviver em sociedade. E apresentar esse conceito de acordo, em algum momento, né, das nossas aulas, ofertar nessas modelagens que estão nos premiadas aqui a cada passo no PowerPoint em relação ao material digital, e também pensar de que há um contrato social que é promovido na temporalidade humana, né? Nos emprestar na história do conhecimento humano os pensadores e aqueles contratualistas que foram escrever que, não existindo a argumentação que nos permite estar e permanecer no conjunto dos nossos interesses, por isso que eu tratei do ético, do virtuoso, nós teremos o conflituoso, o vicioso, o que implica na barbárie, o que implica na guerra de todos contra todos. Os justnaturalistas vão brilhantemente nos tratar e nos ofertar esses pensadores que vão, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, e vão trabalhar desses contratualismos uma forma de percepção de que é possível que exista na sociedade a organização para que as formas pelas quais vivemos, elas tenham organização, elas tenham a complexidade de saber quando e como as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas, as relações culturais e das relações de trabalho operam com essa natureza. Então, o que é fundamental é de que a cada momento que eu me promovo no material digital, que eu tenho ali um disparador, que eu tenho ali uma fundamentação, que me recorre para poder ofertar sempre essa condição de memória, reconhecimento, de expansão e na prática do que aprendemos, vamos nos promovendo a perceber de que o conhecimento humano ele se processa, e se processando, quando chegamos para os aprimoramentos, né, aula 9 para aula 10, né, na qual nós estamos nesse segundo bimestre, eu estou oportunizando aqui um pensar, um olhar sobre o material digital e esse obscurantismo, né, do poder, mas ao mesmo tempo o esclarecimento do poder. Olhar para esse momento da brilhante e permitir na historicidade humana, recortar também, e aqui vou me lançar, a olhar para a apologia de Sócrates, a própria sua defesa, na qual nós bem que sabemos, Sócrates é acusado de persuadir os mais novos, quando a bem da verdade ele vai e espelha na sua defesa, dizendo que os próprios acusadores, que são aqueles que fizeram as acusações, que eles pudessem produzir a prova dessas relações, porque nada mais o faz a não ser andar entre os jovens e a se perguntar, que sei que nada sei,
ou, melhor ainda, como uma sociedade tão extremamente evoluída, tão extremamente culturada, tão extremamente bela, poderia fazer das guerras o seu modo de sobrevivência na escravidão e na conquista de terras que não os pertence. E a escravização de outros que trabalhavam, porque os gregos cuidam da coisa pública, da res pública. A ágora, a praça, é o principal momento, o principal locus, né, aonde os debates, para qual vai a sociedade, para onde anda a sociedade, para onde permanece a sociedade. Então, é preciso que nós, nessa contação da historicidade do pensamento humano, nessa contação da historicidade do pensamento dos pensadores, né, permitir que nós ponhamos ter uma relação de ofertar a política do demos, né, que está na aula 10, e confeccionar nessa aula a apresentação da Grécia. Olhar para o mapa da Grécia, emprestar sim na interdisciplinariedade os mapas onde se localizam os processos e os seus pensadores e a localidade no nosso conhecimento. Então, como muito bem disse, né, o material digital para esse primeiro momento em relação ao ensino médio, né? Eu estou falando da primeira série, onde apresentei esses conteúdos que estão lançados para as aulas, de acordo com o material digital de 1 a 10. Né? Então, eu aqui me coloco à disposição da gente poder pensar e se observar nesse momento. Agora vamos entrar e vamos também se permitir uma reflexão, também do mesmo modo, em passar pelo conhecimento que diz respeito à segunda da série, né? No caso, o segundo ano do médio, onde estão lançados aqui para o segundo bimestre também os temas, os conteúdos, naquele mesmo formato que eu já alicercei anteriormente. E esse segundo formato da segunda série do médio, nós já vamos apresentar os pensadores em relação ao político, os pensadores em relação àquela situação que afligia uma sociedade numa periodicidade, né? Então, se na primeira série o meu objetivo é a apresentação do conhecimento e da decorrência do tempo e da localidade de alguns pensadores e de algumas formulações humanas, aqui precisamente eu tenho que emprestar também na linha histórica, né, me servir de como que nós chegamos para esse conhecimento. Como que em algum momento um pensador na Itália, Niccolo Machiavelli, vai convidar a um soberano, a uma estrutura de que os fins justificam os meios para ele poder estar e permanecer no poder, conseguir fazer com que a Itália fosse unificada e permanecesse como um poder soberano, como um poder argumentado e robusto. Então, olhar para essa forma de que a política dos fins que justificam os meios, ela é construída de uma forma, de um pensamento, de uma concepção, e que também há todo um pensamento político moderno que vai pensar e debater de que todos aqueles que estão na relação com o soberano, todos aqueles que estão na relação com o poder, se localizam e se precisam dialogicamente na relação de opressores e oprimidos, de quem há o poder, a demanda do destino e de quem não o possui. Então, ofertar isso também olhando para a condição de dizer que esse obscurantismo do político na forma pelo qual demanda as manobras e o astuto que é em observar a realidade, que é a comunicação, que é o científico, e se promover, no caso do contexto das nossas vidas contemporâneas, as narrativas, que muitas delas, ou a maioria delas, estão na falta da verdade. Então, olhar para esse pensamento político moderno e saber, né, que se promoveu na humanidade revoluções, que se promoveu na humanidade a contradita desses pensadores, do que fazem da política a forma de que sobrevivendo, fazendo morrer, né, na melhor acepção aqui de olhar para Michel Foucault, e olhar para que na aula seguinte, né, nós vamos ter cidadania e liberalismo. Olhar para a apresentação, né, de cidadania
e liberalismo e apresentar, sim, uma linkagem do que nós temos de conhecimento para onde nasce democracia e o exercício da democracia no papel que a cidadania nos permite, para a gente poder, inclusive, promover com esse pensamento, promover com essa reflexão, criticamente, uma ação que está no ético, que está no virtuoso, né? E nessa ação observar como a sociedade fez as adaptações, como a sociedade se promoveu as suas relações, na aceitabilidade e na promoção dessas relações do que é concreto, real e do que é virtuoso e ético, que está na moralidade. Ou seja, realizar que indivíduo e coletividade eles se relacionam infinitamente e olhar para essa construção social, o posicionamento, como eu falava há pouco quando me dirigia para a questão do virtuoso que está em Aristóteles, era também se argumentar que precisamos, reconhecer na tradição filosófica a construção do indivíduo, identificar na tradição filosófica uma reflexão que está voltada para o mundo. Reconhecer o outro também como indivíduo. Então, a todo momento que nós possamos realizar essas estruturas do pensamento, né? Reconhecer que também, quando nós tratamos, né, para a questão do liberalismo, apontar, sim, os pensadores e o pensar dos pensadores sobre a construção social. Os mecanismos que identificam e que são criticidade dessas personalidades para observar a cultura que depois foi massificada e na conduta massificada dos processos, né? Ou seja, refletir essa perspectiva, né, de que nos relacionam com as práticas da cidadania na belíssima condição de respeitar todos os direitos humanos, nenhum direito a menos, né? Olhar sim, né, para o reconhecimento que a filosofia tem aqui, né, de apresentar aula 3, que existiu um contrato social para que evitar que fosse a barbárie, para evitar que a sociedade se desfacelasse na guerra de todos contra todos, e perceber que aquele pensamento que eu alicercei na aula 1 do político moderno, ele se faz muito depois, muito após da condição de que o contrato social foi se permitindo para poder existir uma condição de que a sociedade se promovesse na melhor forma e na melhor acepção da palavra, com a aprendizagem que é significativa, porque todos nós aprendemos com tudo aquilo que nos traz reflexão. Então, observar que as aulas que se seguem para trabalhar o segundo bimestre da segunda série do médio vão levar depois esse locus da política a pensar na aula 4, o paternalismo e o populismo e tudo aquilo que se reflexionam naquelas políticas, né, do que posso acolher como um pai, do que posso acolher na promoção de uma imagem e na qual posso estender a mão para poucos, mas fazendo a propaganda de que estou fazendo a muitos, né? Olhar para essa relação e fazer uma reflexão de quanto precisamos, muitas das vezes, e nos encontramos muitas das vezes, essa reflexão ela é importante para tratar a política, para a gente poder perceber que as condutas dos processos que estão na sociedade, no contemporâneo, passam, sim, muitas das vezes, por uma indústria de manipulação que é cultural e que muitas das vezes usa da alienação, da desconstrução do pensamento a seu favor para a promoção de pessoas, coisas, produtos, a todo tempo, o tempo todo. Então, usar as nossas aulas de filosofia para a segunda série do médio, para poder questionar essa realidade e que para dizer que, com essa nossa produção de conhecimento, nós podemos, sim, fazer uma intervenção solidária. Pensar o locus da política no objetivo maior que tiveram as grandes mudanças da humanidade, quando pensa a aula 5, igualdade e liberdade política, e a aula 6 também traz esse disparador. Se temos que pensar que revoluções e revoltas foram promovidas porque a classe
que era oprimida estava no seu limite dos limites, foi o momento pelo qual conseguiu se promover mudanças estruturais na sociedade. E essa apresentação, que é tão fantástica, né? Porque nós estamos aqui brilhantemente na segunda série, segundo bimestre, dizendo: eis a política, as nossas vidas, eis os nossos conteúdos, para que nos nossos enfrentamentos de incertezas e insegurança, né, confeccionar o estudo e estudar tudo o que nós temos de fontes e das nossas reflexões, promover o pensamento que se expande. Então, olhar para essa beleza do pensamento na exposição de tudo aquilo que temos de conhecimento e, sim, por que não nos organizarmos para justamente perceber que tudo que decorre na nossa vida há um momento pelo qual há uma apresentação, há uma confecção de relacionamento, há o seu estabelecimento, mas também todas as contradições que são permitidas nessa confecção de relação. Olhar também para que a sociedade humana, né, aula 7, 8 e 9, né, olhar que a sociedade humana, ela teve a sua expansão para o bem-estar, para o bem-querer, para o bem-relacionar, quando olhou para o locus da política, aula 7, 8 e 9, e se percebeu que ali está uma possibilidade da defesa de algumas conquistas que são inegociáveis. Conquistas que se permitiram, através de um ofício, se estabelecer uma relação com o melhor uso da sua condição de ser e estar, com o seu modo de poder perceber que é possível obter alegria nos espaços de conquistas que temos quando nos é permitido o lazer, quando nos é permitido estar na quietude, quando nos é permitido estar não em processo, não em processamento, mas sim também no descanso, que vai trazer a palavra ócio. Eu vou aqui usar o ócio como essa significância do descanso, né? O desfazimento, a apaziguação dos processos. Então, olhar para que as coisas que trazem o apacentamento das nossas existências, que eu prefiro assim olhar para o ócio como essa condição precípua, não também deixando de pensar a belíssima expressão italiana, niente far niente, né? Não fazer nada, mas olhar para a condição de dizer que o ser humano tem essa consignação maior, saber tratar da solitude, o que está em Paul Tillich, né? Um grande alemão radicado na América do Norte, que foi trabalhar a questão da solidão como algo que está no acossado e a solitude como da melhor da potência que fazemos com nós mesmos quando podemos como estar aqui pensando com todos nós que somos professores e professoras em relação à filosofia segundo bimestre do ensino médio, né, maio de 2023. Então, olhar para essas belezas e nos apresentar também como humano na relação. Nossos alunos, nossos contemporâneos, têm que nos perceber que nós também estamos na mesma condição da promoção do conhecimento. E olhar para a aula 10, quando olhamos aqui o seu disparador, ação e contexto político, apresentar que todo ato e todo fato tem um merecimento, uma decorrência, ela é uma permanência, ela sofre a influência da permanência, como também ela sofre também os reclamos do contemporâneo das relações na qual se querem promover. Então, eu vou olhar principalmente para essas relações da segunda série, do segundo bimestre do médio, né, filosofia, e olhar para essa relação maior e reconhecer que todos esses nossos registros, todas essas nossas percepções do tempo no espaço fazem do pensamento a nossa principal promoção. Então, para a filosofia, eu, professor Marcelo Ferreira, me encerro aqui com um olhar substancial, sim, com um olhar de pensamento, com um olhar de
de direcionamento para estabelecer um contato, né? Agradecer a vida de todos nós que aqui estamos, porque a ciência e a atitude na inteligência nos promoveu o bem-estar no dia de hoje e todos os dias que se virão nessa condição de estarmos cabeças pensantes e olhar que o material digital é a oportunidade de termos na expansão dos conteúdos aos objetivos, do seu start, o início do para começar, no foco do conteúdo, na praxis, né? Naquilo que nós temos para o exercício dessa aprimoração da mediação de saberes e olhar também para aquela síntese filosófica que fazemos quando damos finalização dos nossos processos. Então, eu fico muito agradecido por esse momento, para estarmos agora pensando em relação ao outro argumento que nos trazem aqui das humanidades, que é a sociologia. Muito obrigado e até lá.